Oi de novo, pessoal, aqui quem fala é a Cristiane, professora de Biologia da Escola Brasil. Nesse vídeo a gente vai falar sobre alguns conceitos mais aprofundados, sobre sistemática, filogenética e taxonomia, ok? Então vamos lá. Nesse primeiro slide, vamos analisar o cladograma das plantas para falar sobre apomorfia, sinapomorfia e plesiomorfia. O que é tudo isso? Uma apomorfia é um caráter novo que surgiu em um determinado táxon. Então, se a gente observar nesse cladograma, por exemplo, a gente vai ver que as flores e os frutos são apomorfias das angiospermas, pois são características que só estão presentes nas angiospermas, ok? E o que significa sinapomorfia? Sinapomorfias são caracteres relativamente novos, mas que já são compartilhados por mais de um táxon. Então, por exemplo, nesse cladograma, a presença de semente é uma sinapomorfia dos grupos gimnosperma e angiosperma, ok? E por fim, o que é uma plesiomorfia? É um caráter mais antigo, presente naquele clado, ou seja, naquele grupo. Se analisarmos esse cladograma das plantas, podemos dizer que o surgimento de embriões multicelulares e o surgimento das primeiras plantas com dois sexos é a plesiomorfia das plantas terrestres, ou seja, uma característica antiga que está presente em todas as plantas terrestres. Tudo bem? Outros conceitos que devemos entender e que também são cobrados nos vestibulares são os conceitos de grupos monofiléticos, parafiléticos e polifiléticos. Qual a diferença entre eles? Aqui na imagem A, no grupo 1, o exemplo A mostra um grupo monofilético. Todo grupo monofilético eu também posso chamar de clado, tá? Então, falar clado é a mesma coisa que falar que um grupo é monofilético. Mas o que é isso? Um grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral comum e todos os seus descendentes. Então, se vocês observarem aí na imagem, esse grupo 1 inclui o ancestral comum número 1, né? E todos os seus descendentes, A, B e C. Já o exemplo B, o grupo 2, mostra um grupo parafilético. Ele inclui o ancestral comum e os descendentes D, E e F, mas não inclui o G. Quando um ou mais descendentes não são incluídos no grupo, a gente chama ele de parafilético, está faltando um ramo desse clado, ok? Já no exemplo C, no grupo 3, a gente tem um grupo polifilético, ou seja, foram inseridos organismos de diferentes clados e os ancestrais comuns deles não foram inseridos, tá? Então, nesse caso, a gente chama de grupo polifilético. Vamos analisar agora, então, essa outra imagem que mostra diferentes táxons de mamíferos. Se incluirmos os ungulados, os hipopótamos e os cetáceos em um mesmo grupo, teremos um grupo monofilético, porque todos esses grupos são descendentes de um mesmo ancestral comum, tá? Porém, se a gente incluir nesse grupo apenas os ungulados e os hipopótamos, como está marcado aqui em azul, a gente vai ter um grupo parafilético, pois deixamos de fora um táxon descendente daquele mesmo ancestral comum dos outros dois táxons, ok? Então, toda vez que eu deixo de fora um táxon, um ramo, que foi originado a partir daquele mesmo ancestral comum, eu vou ter um grupo parafilético, porque está faltando um ramo lá, ok? Por fim, se incluirmos em um determinado grupo apenas os cetáceos e as focas, como está marcado aqui em amarelo, ó, a gente vai ter um grupo polifilético, porque os táxons e o ancestral comum que une esses dois grupos não foram inseridos, né? Então, quando eu não insere os demais ramos que pertencem, né, a esses clados, significa que a gente vai ter um grupo polifilético. Por fim, outros conceitos que também devemos entender e que é bastante cobrado em vestibulares são os conceitos de homologia e analogia e de convergência e divergência adaptativa, tá? O que significa tudo isso? Quando analisamos os caracteres de organismos diferentes, podemos dizer que eles são órgãos homólogos ou análogos. Por exemplo, se compararmos os ossos do braço humano, da pata dianteira de um gato, da nadadeira lateral de uma baleia e das asas de um morcego, podemos identificar os mesmos ossos. Isso porque eles compartilham um ancestral comum no qual esses ossos surgiram. Por isso, podemos dizer que esses ossos são órgãos homólogos, pois surgiram de um mesmo ancestral comum. Mas, se são os mesmos ossos, por que eles têm formatos diferentes? Isso acontece porque as populações que deram origem a esses animais se separaram há milhões de anos atrás e continuaram evoluindo. E com isso, os ossos foram mudando de forma e de função. Essa diversificação que ocorreu nos ossos, a gente chama de irradiação adaptativa. Então, eles têm a mesma origem, só que com o passar do tempo, eles foram mudando de forma e tomando função diferente. Então, por exemplo, o braço humano serve para pegar coisas, né? A pata dianteira do gato serve para ele se locomover. A nadadeira da baleia serve para ela nadar. E a asa do morcego serve para ele voar, né? São funções diferentes, mas ainda assim são formados pelos mesmos ossos. Por outro lado, a gente pode observar órgãos parecidos em animais diferentes e achar que também são homólogos, mas muitas vezes não são, ok? Podemos comparar a asa da borboleta e do morcego, por exemplo. Os dois são asas, são estruturas que servem para voar.
Só que são estruturas completamente diferentes, que surgiram em momentos diferentes e que são formadas por tecidos totalmente diferentes. A asa do morcego é formada por osso, a da borboleta não tem osso, né? Então não são órgãos homólogos. Neste caso, dizemos que esses órgãos são análogos e que é um caso de homoplasia, tá? Nesse caso, ocorreu uma convergência adaptativa. Ou seja, caracteres totalmente diferentes surgiram em diferentes ancestrais, mas com o passar do tempo e acumulando mutações, acabaram ficando bem parecidos, como é o caso da asa da borboleta e a asa do morcego. Bom, tendo falado todos esses conceitos, agora a gente vai fazer alguns exercícios para fixar bem esse conteúdo na cabeça, ok? Esse cladograma que eu estou mostrando para vocês agora, ele mostra alguns táxons do grupo dos cordados. Então vamos ver as perguntas e vamos responder elas. Qual é a apomorfia do leopardo, ou seja, dos mamíferos? São os pelos, né? Se eu observar aqui no cladograma, eu vou ver que a característica que apareceu lá no final do cladograma, que apareceu só no táxon dos leopardos, são os pelos. Segunda pergunta. Qual a sinapomorfia do sapo, da tartaruga e do leopardo? Ou seja, qual a característica que está presente nesses 3 táxons? Se eu observar aqui no cladograma, eu vou ver que eles estão unidos pela presença de 4 membros locomotores. Então, eu posso dizer que a presença de 4 membros locomotores é uma sinapomorfia dos anfíbios, dos répteis e dos mamíferos, ok? Então, vamos para a última pergunta agora, ó. Qual a plesiomorfia de todos os vertebrados? Da lampreia, da perca, da tartaruga, do sapo e do leopardo? Ou seja, qual a característica mais antiga que une todos esses táxons? Se eu observar aqui na base do cladograma, ó, eu vou ver que todos esses animais eles estão unidos pela presença de coluna vertebral, ok? Vamos resolver mais um exercício então. Então, olha só. Analise o cladograma que representa o estudo filogenético dos 3 grandes domínios ou super-reinos denominados bactéria, arqueia e eucária. Com base no diagrama, pode-se concluir que... Então, vamos analisar as alternativas. Ó, aí a gente vai vendo se está certo ou se está errado. Alternativa A. As bactérias atuais são mais evoluídas em relação às arqueobactérias. Pessoal, se vocês prestaram bem atenção na aula, vocês já repararam um dos erros, né? Na verdade, tem 2 erros aqui, mas vou chamar atenção primeiro para um. Primeiro, que é errado dizer que um organismo é mais ou menos evoluído do que outro. Eu tenho que falar que é mais basal ou mais derivado, ok? E segundo, que as bactérias são mais basais, ó. Elas surgiram aqui no começo da árvore filogenética, tá? Alternativa B. A partir do organismo 2, todos são eucariotos. Essa alternativa também está errada. Por quê? O organismo 2 é ancestral comum das arqueias e dos eucariotos, ok? Só que as arqueias, elas não são eucariontes, elas são procariontes. Então, essa alternativa está errada. Alternativa C. As arqueobactérias são mais evoluídas em relação às bactérias atuais. Se ele tivesse falado são mais derivadas do que as bactérias atuais, até estaria certo, né? Só que, de novo, ele errou na mesma coisa, ele falou mais evoluído. Não pode falar mais evoluído, tem que falar mais derivado, ok? Então, vamos para a alternativa D. O super-reino arqueia é mais aparentado evolutivamente com o super-reino eucária. É verdadeiro, porque se a gente reparar aqui, ó, o reino arqueia e eucária, eles são unidos por 2 ancestrais comuns, ó. Tá? Eles têm um único nó de separação, né? Um único nó separa esses 2 grupos, e eles são unidos por 2 ancestrais comuns. Já o grupo arqueia e bactéria, eles estão unidos por um único ancestral comum. Isso significa que as arqueobactérias são mais aparentadas com os eucariotos. Próximo exercício. Vou ler ele aqui e vou explicar, ok? O cladograma hipotético a seguir representa um diagrama que indica relações de parentesco entre espécies recentes de seres vivos. Tá? Então, existe a espécie A, B, C, D, E, F, G, H, I e J. Aí a pergunta, ó, há quantos grupos monofiléticos supraespecíficos existentes nesses táxons? O que significa supraespecífico? Que é um grupo que aborda mais de uma espécie, tá? Então, vamos analisar aqui, ó, eu vou circular todos os grupos monofiléticos. Lembrando que grupo monofilético é aquele que inclui o ancestral comum e todos os seus descendentes, tá? Então, vamos lá, eu vou circular. Então, ó, 1 grupo monofilético, 2 grupos monofiléticos, 3 grupos monofiléticos, 4 grupos monofiléticos, 5 grupos monofiléticos, 6 grupos monofiléticos, 7 grupos monofiléticos, 8 grupos monofiléticos e, incluindo o ancestral comum, 9 grupos monofiléticos, ok? Então, a resposta aqui seria 9. Esse cladograma mostra 9 grupos monofiléticos. E, por fim, o último exercício, eu vou ler e vou explicar. Então, vamos lá, ó. Pesquisas identificaram um potente antibiótico produzido pelo fungo Streptomyces sp. número 3, mas que possui elevado custo de comercialização. Eu já mencionei um caso parecido com esse lá no primeiro vídeo, lembra? Então, vamos lá.
A partir de sequências genéticas de espécies de Streptomyces relacionadas à produção de antibiótico, foi elaborado o cladograma abaixo. Então vamos para a primeira pergunta. Ó. Com base no cladograma, identifique as 2 outras espécies de fungos que devem ser priorizadas nos estudos para a produção desse antibiótico. Como eu expliquei no primeiro vídeo, organismos aparentados têm mais chances de terem as mesmas características do que organismos menos aparentados. Sendo assim, temos que analisar no cladograma quais são os 2 organismos mais aparentados do fungo número 3. Então, olha só, se eu observar aqui, ó, eu vou ver que o número 7 é irmão do 3 e o 6 também está bem próximo, está bem aparentado do número 3. Então, isso significa que os grupos mais aparentados e que mais provavelmente eu vou achar esse antibiótico neles são os ramos 7 e 6, ok? Então, vamos para a próxima pergunta, ó. Aponte ainda a vantagem da utilização do cladograma na busca de espécies para a produção de medicamento. Como eu já disse na questão anterior e disse no vídeo anterior, organismos mais aparentados têm mais caracteres em comum. Sendo assim, se eu utilizar o cladograma na busca pelos fungos, eu vou saber quais fungos são mais aparentados àquele que eu estou estudando, que eu estou analisando. E minha busca vai ser mais certeira, vai ser mais precisa. Eu não vou ter que ficar analisando todos os fungos para ver qual tem e qual não tem. Eu vou direto naqueles que são parentes, porque a chance de ter esse antibiótico nesses fungos aparentados é muito maior, ok? Bom, espero que vocês tenham gostado dos vídeos. Qualquer dúvida que tenha ficado, podem me procurar no WhatsApp, ok? E se eu tiver falado alguma coisa muito confusa, pode me dar um toque no YouTube, no WhatsApp, para eu poder arrumar esses vídeos, tudo bem? Muitíssimo obrigado pela atenção e bons estudos para vocês. Tchau, tchau!